Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos chegando aí no mês de julho, né? Primeiro mês do segundo semestre de 2023. Nosso Economia e Desenvolvimento, há 23 anos no ar, começou lá em 2000. Vamos agora àquele espaço que já é tradicional aqui no começo do programa, que é o Momento Empresarial. E neste Momento Empresarial, eu recebo aqui o Paulo Tomasi. Paulo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado. Estamos aí, pelo convite. Hoje estamos combinando aqui da cabeça aos pés, né? Meia de lã, boné. Aprendiz de Silvio Lopes aqui. Paulinho, é o seguinte, olha aqui, ó, nós sabemos que a inteligência artificial está tomando conta aí, tá, ela hoje presente em todas as áreas das nossas vidas, está ali mudando, transformando vidas, e muitas coisas se diz aí para o bem e para o mal em relação à chamada inteligência artificial. Hoje, no dia a dia das empresas, esse é um fator predominante também, né? Sempre presente. Bom, o que seria das empresas com a inteligência artificial e sem a inteligência artificial? Como é que tu analisa, como é que tu interpreta essa questão? Bom, obrigado até para ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Ele é muito importante. Por quê? A gente, em princípio, é bom fazer uma diferença, Silvio, que é a seguinte. O que é tecnologia, né, e o que é a inteligência artificial, né, que é o nome da moda. Esse é um problema. É apenas uma jogada de marketing, enquanto nome, inteligência artificial. Chega até a assustar, né? Porque a inteligência é algo originariamente natural do homem. Desenvolvimento natural do ser humano. E o que o nome está dizendo? Cuidado, que tu vai ser superado por uma inteligência artificial. Isso assusta. Claro. Então, hoje, na questão de economia, do desenvolvimento e das empresas e das pessoas, é importante que todos nós possamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Mas assim, e por que isso está tomando conta das pessoas? Porque nós estamos e essa é a grande diferença, nós estamos certamente cada vez mais digitalizados. Essa inteligência artificial, ela trabalha com esses dados digitalizados, compilados. Mas a nossa inteligência do ser humano, ela é digital ou ela é algo analógico? Então temos que pensar sobre isso. Para onde que nós vamos? E hoje as empresas utilizam dessa parte da economia, elas se utilizam da parte do seu desenvolvimento através do uso da tecnologia. Isso é positivo, ok. Mas para onde vamos? E como funciona isso na relação das pessoas dentro das empresas? Dentro do escritório de advocacia, por exemplo. Dentro da área médica. Laboratórios. Dentro do escritório de contabilidade. Será que a máquina, será que esta inteligência artificial, ela é capaz de suprir o homem? A inteligência do homem? Porque nós fomos lá atrás, por exemplo, onde surgiu a inteligência artificial? A inteligência artificial surgiu lá nos anos 50, quando um grupo de cientistas matemáticos conseguiram assustar a NASA, dizendo que eles estavam desenvolvendo ou teriam condições de apresentar para a NASA um computador ou algo similar que pensava, uma máquina pensante. Isso assusta. Isso assustou. E aí foi desenvolvendo. Nada mais hoje, porque a gente precisa comparar, Silvio. Desculpa, estou me alongando na introdução, tá certo. mas é que assim, a gente precisa parar e pensar que o limite quem vai dar para a máquina é o homem, porque é o homem que programa. É o homem que pensa diferente, um homem diferente do outro, e aí vai juntando. O que a máquina faz? O que a tecnologia faz? O que a digitalização faz numa compilação? Ela é, aí sim, infinitamente mais rápida. Isso não se discute, é óbvio. E a gente não pode, ao mesmo tempo, criar, vamos dizer assim, uma inimizade com essa tecnologia. Mas a gente tem que respeitar a evolução,
mas a gente não pode sucumbir naquilo que o homem tem de melhor, que é de pensar, que é de fazer arte, né? Arte no bom sentido, né? Da criação, da música, porque quem pode criar coisas novas é o ser humano. É o pensamento. É o pensamento, exatamente. Então, é exatamente porque não existe máquina, e aí isso é que as pessoas têm que se alertarem. Não existe máquina mais perfeita do que o cérebro humano. Então, é o cérebro que tem que comentar, né? É a inteligência, é o conhecimento. E aí sim, para e passo com a tecnologia, com a evolução. Porque hoje todo mundo tem o telefone celular, mas sempre foi assim? Não, foi evoluindo. Né? Antigamente as pessoas tinham o Orkut, depois tivemos, né, a vinda da internet, que antigamente era no telefone, ligação pelo telefone, para os mais antigos. A juventude hoje não sabe disso, ou não lembra disso, porque não passou por isso. Na verdade, assim, eu estava com bastante atenção observando essas tuas colocações bem sábias, né, Paulo? E o ser humano é o único, a inteligência artificial, como ela é composta de elementos e instrumentos tecnológicos, ela não tem aquilo que o ser humano tem, que são 4 tópicos principais que eu destaco. A questão do conhecimento, né, o ser humano ele tem a disposição de conhecer, ele tem a capacidade de entendimento, que não adianta conhecer se não entender. Conhecendo, entendendo, você adquire o discernimento para a escolha. E aí você vai agir. A máquina não tem esse poder mental que nós temos. Exatamente. Dentro desse caminho, como a máquina vai exercer a solidariedade? Por exemplo, como a máquina vai exercer a empatia, a misericórdia, né? A parte colaborativa, né? Do ser humano. Claro. A interação, né? A empatia. Pergunta para a máquina como definir beleza. O que a máquina vai dizer sobre definir beleza? Então, ela vai juntar, hoje, antigamente, aliás, ainda hoje, mas antigamente a gente dava um Google, né? Hoje a turma está indo para coisas similares, por exemplo, a um chat GPT. O nome já é ruim, desculpa, tá? Mas, assim, é uma compilação, né, de algo que foi produzido pela humanidade até agora, que está lançado, né, dentro da tecnologia. Ok, isso ajuda. O que seríamos nós hoje se não fosse a tecnologia? Vamos respeitar isso, né? Vamos ter o reconhecimento, né? Numa pandemia que a gente precisou ir remotamente, ficar remotamente muita gente, né? E embora quem ficou remotamente é uma parte de 5 a 7% da população ativa, economicamente ativa, que tem condições de ter isso. A gente também não pode esquecer que o mundo de hoje, o mundo não acabou, por exemplo, como a gente diverge, né? O mundo não acabou com a pobreza, com a fome. As pessoas não acabaram, a tecnologia não acabou com a fome, com a miséria. Né? E ela está sendo, é óbvio, e aí é uma preocupação junto com a inteligência artificial. Quem está por trás disso? Né? Qual é a intenção? Né? E aí a gente começa a ver que existe uma pirâmide onde quem domina a inteligência hoje artificial, essa parte tecnológica, domina ou retém 95% da riqueza do planeta. Então, quais são as intenções dessas pessoas? Quem criou essa figura da tecnologia como inteligência artificial provavelmente esteja se perguntando, bom, eu programei demais? Será que eu programei demais? Tá? Por quê? Porque a máquina já, a gente, vamos dizer assim, a gente está sempre comparando, né, fazendo comparativos, algumas coisas. Mas quem foi o maior jogador de xadrez da história até agora? Né? O Kasparov. Né? E fizeram uma máquina para jogar contra ele. E ele perdeu. Sabe quantas vezes ele ganhou na máquina? 4. E o Mequinho, aquele Mequinho era xadrista também, né? O Mequinho, que eu lembre, ele participou de atividades,
O problema é que essas pessoas que se destacam muito rapidamente, se elas não dão continuidade naquilo que elas fazem, vão para o esquecimento. Elas vão para o esquecimento. Né? Então, o Kasparov é lembrado hoje exatamente por isso, porque ele conseguiu ganhar da máquina no xadrez. Então, por quê? Porque a máquina estava programada para jogar xadrez com milhares de movimentos e situações e simulações que fazia a velocidade da luz. Mas e o cérebro do Kasparov? O cérebro humano, ele é diferenciado. Só que por que ele ganhou 4 vezes da máquina? Porque ele tinha imaginado e pensado jogadas que não estavam lá na máquina. A empresa que vai se desenvolver, a empresa do futuro, ela imprescinde da inteligência artificial? Eu acho que é assim, Silvio, ela precisa. Ela precisa. Tá? Porque nós estamos caminhando para um questionamento ali na frente. Qual será o limite da máquina? Mas ele só vai poder ser imposto pelo homem. Né? Enquanto a máquina for programada para pensar, para ir buscar resultados, ela vai. Né? Ela vai. Tanto é que é muito importante, inclusive, ter jovens em casa para a gente conversar, para a gente discutir. Né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso. Eu coloquei o tema da minha fala hoje e surgiu o assunto, e o assunto ia varrer à noite. Mas a minha filha Vitória, né, 23 anos, ela está buscando informações sobre isso. E ela lembrou, por exemplo, que uma máquina que não conseguia fazer a interpretação, né, de alguns sinais, ela foi até um limite e não conseguia. O que ela fez? Ela se passou por alguém e contratou um serviço do Silvio. Terceirizou. A máquina que não conseguia fazer, ela chegou no limite e ela... mas eu posso buscar esse resultado contratando alguém. Então, mas isso foi programado. Então a gente tem que... a gente se assusta no sentido de que a inteligência artificial pode, ali na frente, ou vencer o homem ou prejudicar o homem. É verdade. A grande questão, assim, digamos, mais ou menos filosófica, assim, é a seguinte, né? Com todo o desenvolvimento da tecnologia, com todo o aperfeiçoamento da inteligência artificial, nós sabemos que se a inteligência artificial, se a tecnologia nos trouxe prazer, conforto, ela não nos assegura a felicidade. A felicidade só o homem vai encontrar dentro de si próprio. Exatamente. Definir conceito de... Pede para as máquinas, pede para um chat GPT conceituar a felicidade, ele vai até um limite, mas tudo aquilo que já foi escrito sobre felicidade, mas não o sentimento da felicidade. É verdade. Então, a ideia é a gente levantar esse assunto, conversar sobre isso, né? Usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor, não tem dúvida, né? Mas na questão humana, né? Na questão filosófica, né? Nas questões ideológicas... Só nós mesmos. É o ser humano, são as pessoas. E é essa discussão que a gente tem que levantar na sociedade. Discute-se a famosa, né, inteligência artificial, sim, busca como uma ferramenta, uma tecnologia, porque esse é o serviço dela. Com certeza. Né? Porém, o piloto tem que ser o ser humano, tem que ser as pessoas. Perfeito. Paulo, obrigado pelas reflexões. Eu acho importante isso, a gente pensar sobre isso. E esse programa está exatamente disposto a abrir esse espaço, né, para provocar essas discussões, essas reflexões, sobretudo em você que é jovem. Né? Nós já estamos aqui numa idade que estamos, né, nos despedindo praticamente, deixando um legado, né? E o grande legado da nossa geração, né, fora essas trapaças que estão acontecendo aí, que não é a nossa responsabilidade, o grande legado exatamente é ter aberto esse caminho todo aí de uma nova era, uma nova fase do ser humano na Terra, né, que talvez... E tomara, a gente torce, né, o Paulo, que esse caminho daqui para frente seja um caminho não só de conforto, de prazer, mas também um caminho que complete a felicidade do homem aqui na Terra. Obrigado, Paulo. Não tem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.